Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos da Justiça do Trabalho dentro do processo do trabalho. Vamos lá? Bom, a organização judiciária trabalhista, ela se encontra lá nos artigos 111 ao 116 da Constituição Federal. Então, o que nós temos aqui de importante neste momento para sabermos? O início do processo, ele se dá em primeira instância. E o que compõe a primeira instância? A vara do trabalho. Antes, elas eram conhecidas como juntas de conciliação e julgamento, tá? E os órgãos, os juízes de direito, os juízes, eles são considerados como órgãos, está lá nesse artigo da Constituição Federal. Então, mais na modernidade, nós falamos varas do trabalho, só que não é errado falar juiz como órgão, porque é assim que consta lá na Constituição Federal. Então, o início do processo se dá em primeira instância nas varas do trabalho. Ok. Se houver recurso, nós vamos para a segunda instância, ou segundo grau. E quem está lá na segunda instância? Os TRTs. Os TRTs são Tribunais Regionais do Trabalho, e como o próprio nome diz, cada região vai ter o seu tribunal. Se acontecer de naquela determinada localidade não tiver um TRT, porque eles podem se juntar a outros TRTs em outras regiões, tá? Se não tiver, um juiz local, ele vai poder processar, julgar alguma matéria da Justiça do Trabalho, tá ok? Aí, se houver recurso, ao invés de, se esse juiz do direito, né, esse juiz do direito local, ele for competente ali, caso não haja esse TRT, ele analisar e depois disso, da sentença dele, houver um recurso, esse recurso não vai para a Justiça, para o TJ, tá? Esse recurso vai para o TRT. Bom, e se houver recurso ainda, existe a possibilidade de irmos para as instâncias extraordinárias. E quais são elas? Bom, lá no artigo 111 da Constituição Federal e no 644 da CLT, nós temos o TST. O TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma instância extraordinária para onde nós podemos ainda recorrer. Se houver alguma matéria de competência constitucional, se houver alguma ofensa ali, discutir alguma questão de competência constitucional, nós ainda podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que daí seria a última instância. Agora, se não houver nenhuma questão para ser discutida constitucional, alguma matéria constitucional, a última instância vai ser o TST. Porque quem é o guardião, né, a cúpula dos nossos direitos fundamentais é o Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, o TST, que as decisões dele são para todo o país, né? Então, ele é a cúpula, é o órgão maior para a Justiça do Trabalho, assim como o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância ali. E o que é o recurso, né? A gente fala tanto de recurso, se recorrer. O que é o recurso? Vocês se lembram lá do início, quando a gente falava sobre os princípios gerais do processo, do princípio do duplo grau de jurisdição, que é aquele que, para trazer uma segurança jurídica, aquele que você se sente inconformado com a decisão, com a sentença, você pode pleitear uma revisão, você pode pedir para que aquela sentença seja reformada, se você não se agradou, tanto o empregado como o empregador. Então, o recurso é basicamente isso. E aí a gente fala tanto de processo, né? Mas o que seria o processo dentro do processo do trabalho? O que é? Lá na apostila de vocês, na página 16, vem uma definição. Ele é um complexo de atos sequenciais e de termos por meio dos quais se concretiza aquela prestação jurisdicional. Então, a gente utiliza o quê? É através de um instrumento chamado ação. Eu vou ingressar com uma ação e aí eu começo todo aquele processo para que nós recebamos aquela prestação jurisdicional, ok? Que é originado de um dissídio trabalhista, né? E quais seriam as principais características dentro do processo do trabalho? A gente aprendeu bastante dentro dos princípios, tanto os princípios gerais do processo,
como os princípios específicos do processo do trabalho. E nós percebemos ali vários princípios que estão relacionados com essas características. Eu acredito que vocês vão se lembrar. Então, a primeira das características é a finalidade social. O que acontece? Dentro dessa finalidade toda, qual que é a essência? O legislador, ele busca assegurar o equilíbrio entre o empregado e o empregador. Então aí nós já percebemos a função social, uma finalidade social dentro, como uma característica, né, do processo do trabalho. E isso a gente vê muito, como eu já falei, dentro dos próprios princípios que a gente já estudou. E aí tem a oralidade. Vocês lembram do princípio do jus postulandi? Que o próprio empregado, ele pode postular de forma verbal, que ele pode postular sem pleitear, né, resolver o conflito dele sem a presença de um advogado, até um determinado tempo ali, até um determinado alcance, existe essa possibilidade, né? É claro que não é recomendado por uma questão técnica, de falta de conhecimento técnico. Isso pode prejudicar o empregado. Então, o que vigora ali, o que é importante saber dentro do princípio dessa característica da oralidade é que prevalece a palavra falada. E por uma questão também de você poder dar celeridade, que é onde entra a terceira característica. Celeridade quer dizer rapidez. Então, quanto mais rápido nós pudermos fazer esse processo caminhar, melhor vai ser, tanto para o empregado como para o empregador. Como aqui nós tratamos muito dentro da Justiça do Trabalho a questão da hipossuficiência, a gente considera o empregado como o lado hipossuficiente, ou seja, o lado mais fraco, acaba que tem vários dispositivos que beneficiam, que favorecem o empregado. Então, as características básicas e principais do processo do trabalho seriam essas. E daí nós entramos na questão dos dissídios individuais e coletivos. E o que é um dissídio? Um dissídio é uma discórdia, um conflito. A gente falou tanto ali atrás, né? Então, para que ele serve? Então, temos dois tipos de dissídios dentro da Justiça do Trabalho. Tem os individuais e tem os coletivos. Bom, os dissídios individuais, existe até umas confusões que as pessoas fazem quando várias pessoas, por exemplo, aí vocês com certeza vão aprender o litisconsórcio dentro do processo civil, várias pessoas atuando no polo passivo ou no polo ativo da ação, tá? Só que, às vezes, pode acontecer de várias pessoas atuarem como autoras, como no caso aqui reclamantes ou reclamados dentro de um dissídio e não ser um dissídio individual, não ser um dissídio coletivo, porque são várias pessoas, geralmente confundem por causa disso. São várias pessoas? Ah, então é dissídio coletivo? Não, não é assim. Porque o que vai distinguir um do outro é a questão se o interesse é pessoal, se não é, se é uma categoria profissional ou econômica. Então, isso vai ajudar muito a gente entender o que é um dissídio individual, o que é um coletivo. No individual, ele se caracteriza exatamente pela prevalência dos interesses pessoais. Então, são objetivos concretos, não tem nada abstrato. São pessoas determinadas. Já nos coletivos, os interesses vão prevalecer, os interesses de toda uma coletividade profissional. Então, assim, existem 3 tipos também de dissídios que dá para ser discorrido em outro momento, aprofundado em outro momento, mas o que nós temos para passar no momento, que é importante vocês saberem, é a diferença. Primeiro, saber o que é dissídio e depois sabermos o que difere o dissídio individual do dissídio coletivo. Bom, eu espero ter passado essa matéria de uma maneira leve, tranquila. Espero que vocês tenham entendido. Me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e nos vemos na próxima aula. Até mais!